Rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Recentemente eu tenho feito alguns vídeos para vocês que eu considero bastante interessante, baseados no livro do Alan Roger Curry, que se chama The Beta Male Revolution, ou traduzindo, a Revolução dos Betas. Hoje eu quero acrescentar mais conteúdo sobre esse tema para vocês, pretendo fazer mais alguns vídeos também para cobrir por completo o mais importante que esse livro traz para nós. E hoje eu quero destacar sobre quais são as reivindicações da Revolução dos Betas. Qual é o objetivo dos betas ao despertarem, ao encontrarem esse conteúdo, como eles pretendem aplicar isso e qual efeito isso terá nos relacionamentos ou mais especificamente para as mulheres no mercado sexual. Então, de certa forma, a revolução dos betas, rapaziada, ou a reivindicação dos betas, está conectada diretamente com o que nós chamamos de o inverno chegando, digamos assim, tá bom? O motivo pelo qual algumas mulheres podem ficar sem relacionamentos pode estar associado somente talvez ao feminismo e à hipergamia, ou pelo que nós chamamos aqui de a revolução das mulheres, né? Então, de certa forma, ou como eu chamo, né, a revolução feminista. A revolução feminista, na minha opinião, meu ponto de vista, pode ser sim também responsável ter um pouco de colaboração no inverno chegando para as mulheres, mas também a revolução dos betas está associada e relacionada a isso, beleza? Na opinião do Alan, do autor do livro, ele considera que o período definitivo para essa revolução, digamos assim, começou em 2005, quando surgiu mais ou menos a manosfera, os homens começaram a criar fóruns e discutir sobre isso, principalmente os caras envolvidos no Movimento de Direito dos Homens, MRM, eu acho, alguma coisa assim, Men's Rights Movements, exatamente, MRM, o MGTOW também estava envolvido, os PUAs estavam envolvidos e começaram a compartilhar experiências, e aí acontece que o Betinha, o cara comum, mediano, Blue Pill, acabava encontrando esse conteúdo e fazendo uma revolução na sua vida, que acabou se tornando uma revolução coletiva e continua crescendo, hoje é muito maior do que era no passado, e a previsão é que até, segundo ele, é que até 2024, mais ou menos, isso esteja bastante relevante. A gente vê que hoje em dia já é bastante mais relevante, você vê vários canais falando sobre MGTOW, Red Pill, quando tem alguma treta. Alguns de vocês consideram que isso é coping, que não é possível, nem o inverno, nem a revolução. Eu discordo, tá? Eu não acho que vai ser algo tão drástico e tão dramático, mas eu sinto sim que haverão mudanças que já estão acontecendo. Por exemplo, quando você vê mulheres reclamando de não serem mais abordadas, homens que não querem mais elogiar mulheres por causa do movimento Me Too, que é mais associado, acho que à quarta ou quinta onda do feminismo, também está relacionado à revolução dos betas, né? Já tem mulheres que estão sofrendo essas consequências do comportamento dos homens, pelo comportamento dos homens estarem mudando atualmente, principalmente dos betas. Então, basicamente o que acontece, rapaziada, só para fazer uma recapitulação rápida para vocês, é que os maiores responsáveis pela revolução, tanto feminista quanto dos betas, são os hipócritas sexuais, tanto homens quanto mulheres, que definitivamente são a devastadora maioria da população. Chuto eu aí que mais de 90% de homens e mulheres são hipócritas sexuais. Provavelmente você já foi, eu já fui e a maioria esmagadora das mulheres também já foram. Então o que acontece é que as mulheres, muitos homens no passado tinham comportamentos duplos com as mulheres, né? Por exemplo, o que acontece hoje em dia ainda, né? O cara, ao conhecer uma garota, conversar com ela, ele expressa muitas vezes um arquétipo beta. É como se o cara ele vestisse uma pele de cordeiro por cima de uma pele de lobo, que ele é na verdade, né? E aí ele consegue ludibriar a mulher com chavequinho, conversa mole para ter relação sexual com ela. Às vezes essa mulher acaba gostando, às vezes nem dá tempo, ele acaba sumindo antes, e isso começou a deixar também, e deixa ainda hoje em dia, muitas mulheres revoltadas. Esse é o que a gente chama de hipócrita sexual, tá? Para as mulheres é o oposto, cara. As mulheres, elas têm a dualidade pergâmica, então elas criam regras para o alfa e quebram regras para os betas. Então, por exemplo, um exemplo que ele dá no livro dele, o camarada chega numa garota na balada, ele começa a pagar bebida para ela começa a representar para ele, a expressar para ele o arquétipo de mulher mais virtuosa, entendeu? De mulher monogamicamente orientada, como ele chama, né? Que ela é mais interessada por beta, que ela não é fácil, não sei o que lá, e esse cara acaba querendo na conversa dela, paga bebida e tal, se interessa, etc. E saindo dali, eles trocam telefone no máximo, alguma coisa desse tipo, tá bom? Às vezes eles até acabam saindo algumas vezes, ele não tem relação sexual com ela por enquanto, e aí ele conversa com outros camaradas ali, beleza? Que dizem que já tiveram relação sexual com ela, sem levar ela pra sair, sem pagar bebida, sem levar pra jantar, sem namorar com ela. O que vai acontecer com esse cara? Com esse beta, ele vai ficar puto, ele vai ficar frustrado da vida, porque é mais ou menos assim. É como se esses caras eles estivessem indo num restaurante, por exemplo, pegando a fila para ir nesse restaurante, pagando para almoçar e fossem embora de barriga vazia.
E aí o que acontece é que chega uma hora que eles descobrem em algum momento que outros homens estão entrando no restaurante sem pegar fila e comendo sem gastar dinheiro. E aí eles falam, caramba, cara, então quer dizer que eu venho no restaurante, eu pego uma puta fila, eu pago pra almoçar, eu vou embora sem comer nada e tem outros homens que estão entrando sem pegar fila e comendo de graça? O que vai acontecer com esses caras? Eles vão ficar pistola da vida, cara. Parecido com as feministas, por exemplo, que eram traídas, etc, não sei o que lá, e fizeram a revolução sexual delas, né? E aí, os maiores responsáveis, cara, por esses problemas, por essa animosidade crescente entre homens e mulheres, cara, pode ser que eu faça esse vídeo umas 3 partes, porque senão vai ficar longo pra caramba. Então, assim, são os hipócritas sexuais, rapaziada, tanto homens quanto mulheres, digamos assim. Eu vou destacar aqui para vocês agora quais são as principais reivindicações, mas esses são os motivos mais específicos e mais relevantes pelo qual os homens começam a encontrar esse conteúdo. Então essa mulher, por exemplo, ela é a responsável, por isso que eu digo, as mulheres que ficam bravas com os homens hoje em dia, que elas chamam de os betas machistas, misóginos, incels, migtaus, tá? Red pill, vocês não tem que ficar bravo com eles, vocês têm que ficar bravo com as mulheres. Vocês têm que falar com as mulheres que são as hipócritas sexuais, que elas são o motivo pelo qual esse cara se torna assim, digamos assim, entendeu? Ou acaba começando essa revolução, ou participando dessa revolução. Porque esse cara, hoje em dia, eu acho que isso é possível, rapaziada, graças à internet. Se vocês falassem pra mim que isso é coping, se não houvesse internet, mídia social, YouTube, Instagram, eu concordaria com vocês. Mas eu acho que o meio de comunicação, o meio midiático, internet, a forma que ele distribui informação hoje em dia, muito rápida e muito ampla, e a capacidade que uma informação tem hoje de se viralizar, eu acho que é possível sim, eu acho que pode ser considerada realista e palpável essa tal de revolução dos betas, inverno chegando. Eu não acho que vai ser um negócio muito drástico, porque definitivamente, assim como muitos homens não foram afetados, tá bom? Pela revolução feminista ou pela segunda onda feminista, mais especificamente os alfas, para eles não mudaram porra nenhuma, entendeu? Para muitas mulheres também não vai mudar absolutamente nada e algumas delas não vão nem sentir. Eu vou comentar para vocês as que principalmente vão acabar sentindo, se já não estão sentindo no final do vídeo. Então vamos lá, vou ser rápido para vocês. Primeira reivindicação. Atenção sexual por atenção não sexual. O que acontece é que muitos betas eles davam atenção sexual para mulher, não sexual para mulher em abundância, em troca de nada. Principalmente através da friend zone, correndo atrás, mandando dupla mensagem, levando para sair, esperando semana, meses, 6 meses, 7, quem sabe, anos às vezes para ter relação sexual com a mulher, quando na verdade o alfa já estava tendo sem ter que esperar tudo isso e sem gastar tanta atenção não sexual. Então, a primeira reivindicação e uma das principais dos betas é o seguinte: você terá acesso ao meu tempo, à minha atenção, ao meu investimento, não financeiro aqui, tá bom? Ao meu investimento psicológico e emocional, se eu tiver acesso à sua relação sexual. E os betas, assim como os alfas, não estão mais dispostos a perder tempo com as mulheres para ter relação sexual. Uma mulher fazer um cara, principalmente as que não são virgens, fazer um cara esperar, entendeu? Principalmente as hipócritas sexuais, fazer um cara esperar semanas e meses para transar com ele, eles não vão aceitar isso, eles vão sair fora. Número 2, fim da friend zone. É uma outra reivindicação dos betas. Muitas mulheres irão perder o privilégio de ter um cara na friend zone. Um cara que pode fazer, que assim, esses homens, basicamente, eles vão se envolver com mulheres como amigos, somente as mulheres que eles não têm atração sexual. As mulheres que eles têm atração sexual, eles não vão ficar andando com elas, saindo com elas, por exemplo, servindo de muleta emocional, enquanto elas estão saindo com outro cara, que eles descobriram isso, que as mulheres acabavam saindo com o alfa, e esse cara que ela dizia que ele usou ela, manipulou ela, chantageou ela e teve relações sexuais com ele, e chorava no ombro desse cara, ele descobre que isso é falso. Ele descobre que isso é uma hipocrisia dessas mulheres. Isso não é verdadeiro, portanto, eles não vão mais aceitar ficar ou entrar na friend zone das mulheres. Próximo tópico relevante também, muito relevante. Mães solteiras não terão acesso à monogamia. Para os betas, as mães solteiras, eles não estão dispostos a, como expliquei, o alfa tem relação sexual com a mulher, entre aspas, tá? E mãe solteira, quando eu falo, são aquelas mulheres que são solteiras e têm filhos especificamente. Eu sempre faço a separação para vocês de mãe solteira, mãe divorciada. Eu vou explicar melhor sobre as outras nesse vídeo, como que isso vai afetar elas e qual é a reivindicação dos betas para elas, né? Mas para as mães solteiras, sem monogamia para elas, somente, não estou dizendo se é certo ou se é errado, estou dizendo que contém no livro, tá bom? E quais são as reivindicações. Essa é uma delas. Sem monogamia para elas e somente sexo casual, porque eles não estão dispostos a criar uma genética que eles não produziram. Então, assim como os alfas
tiveram relações sexuais com as mães solteiras, sem monogamia e sem assumir os filhos, os betas querem a mesma coisa, tá bom? Próximo, sem monogamia para mulheres promíscuas, hipócritas sexuais, garotas de programa também entre promíscuas e hipócritas sexuais, entre outras. Os betas não permitirão que essas mulheres vivam a fase alfa, porque a promíscua é o quê? É a mulher que ela viveu a fase alfa, ela entregou a sexualidade dela para alfas. Sexo casual é o que eu chamo de sexo alfa, por exemplo, entendeu? Os betas não permitirão que essas mulheres tenham acesso à monogamia, somente, assim como o alfa também tinha acesso a essa relação sexual com elas, sem monogamia, eles querem a mesma coisa. É aquela história do restaurante que eu expliquei. Próximo, sem comunhão de bens para as mulheres de um modo geral. Para as mulheres que os betas decidirem entrar numa monogamia, o que é que seja, eles, via de regra, irão se preparar através do que a gente chama de pacto antinupcial para os que precisam, ou irão se proteger o máximo possível para não compartilhar os seus bens com as mulheres dentro de um relacionamento. Seja namoro, seja união estável, morando junto, casado, os betas irão começar a não participar mais da comunhão de bens com as mulheres, tá bom? É uma das reivindicações. As leis, rapaziada, eu não destaquei aqui, porque eu acho que as leis só vão piorar para os homens, entendeu? Os homens reclamam sobre as leis, mas não fazem porra nenhuma para mudar. Eu acho que o que só vai mudar é o aspecto extrajudicial das relações entre homens e mulheres, tá? Que é o que eu tô trazendo para vocês. Próximo tópico, mulheres acima do peso, os betas ou os homens de modo geral não permitirão que elas tenham acesso nem à atenção sexual e nem a atenção não sexual deles. Os homens ou os betas, digamos assim, somente irão se relacionar com mulheres que eles não acham atraentes ou acima do peso, profissionalmente ou literalmente como somente amizade, tá bom? Próximo tópico, mulheres mais velhas também não irão servir, entre aspas, para monogamia, somente para sexo casual, principalmente se elas tiverem filhos, que a gente chama de mulheres que já atravessaram a fase de epifania, tá? Gastar dinheiro. Aqui também, os betas não irão gastar dinheiro com mulheres que eles estão conhecendo sem ter benefício sexual. Levar para jantar, por exemplo, ou comprar presente, essas coisas, entendeu? Agradar uma mulher financeiramente. Os betas não estão mais dispostos e daqui para frente não terão mais esse comportamento com essas mulheres se eles não tiverem benefício em relação sexual com ela. Se ele precisar gastar grana com uma mulher, como por exemplo, levar para sair num restaurante, a mulher quer sair conhecer o cara, mas ela quer ir num restaurante, quer que ele pague a conta sozinha, entendeu? Muitos irão preferir pagar uma garota de programa do que levar uma garota que ele não tá tendo relação sexual para jantar, por exemplo, beleza? Essa é uma dessas reivindicação, não gastar dinheiro com mulheres que eles não estão tendo relação sexual. Próximo. Monogamia somente para as mulheres mais virtuosas. Destaca-se especificamente, como eu trouxe para vocês naqueles arquétipos, somente as namoradas, mulheres de alto valor, convencionais e virgens terão acesso à monogamia. Essa é uma das reivindicações dos betas também. Hipócritas sexuais e promíscuas, não. Como eu trouxe, eu tenho um vídeo sobre o arquétipo das mulheres, quero trazer outros 5 também que eu acabei descobrindo, tá? Mas mais especificamente dos 10 que eu falei, 4 mulheres terão acesso, 4 arquétipos somente terão acesso à monogamia. Namoradas, mulheres de alto valor ou de valor alto, MVA, convencionais e virgens, beleza? Eu não me importo se a mulher é virgem ou não, tanto faz pra mim, isso aqui também é o que é conteúdo da revolução dos betas e é uma das reivindicações, tá? Próximo tópico, por último, as mulheres irão precisar trazer mais à mesa. Muitas mulheres hoje em dia, elas querem trazer basicamente relação sexual à beleza e à juventude e acham que isso é o suficiente, principalmente ao escolher um cara mais destacado. Os betas não irão aceitar que as mulheres tragam somente isso. No passado, as mulheres traziam muito mais. Traziam, por exemplo, virgindade, entendeu? Não tô falando que eu tenho preferência o que eu quero, porque a minha preferência, na verdade, não é por mulher virgem, para ser honesto com vocês, entendeu? Então, assim, elas traziam virgindade, maternidade biológica. Hoje o cara basicamente muitas vezes tem que criar, elas querem que você crie um filho que não é seu, entendeu? Trazer maternidade biológica, babá dos seus filhos, cozinheira, faxineira, entre outras coisas. Então no passado, a mulher, eu vou explicar isso num vídeo separado, as mulheres eram como se fossem funcionárias do homem, entendeu? Elas traziam muito à mesa e hoje elas trazem bem menos. Então uma das coisas que é uma das reivindicações é que as mulheres precisam trazer mais à mesa, tá bom? O efeito basicamente, rapaziada, que isso pode trazer para as mulheres, principalmente, é o seguinte, como eu expliquei, mulheres que têm friend zone podem perder esse privilégio, mulheres com mais de 30, 35 anos nessa faixa, ou post-wall, pós-parede, tanto faz o termo, sem filhos ou solteiras,
terão dificuldade em se relacionar com um homem mais destacado ou acima da média, que nós sabemos muito bem que hoje as mulheres praticamente não têm olhos para os caras mais comuns. Então, as mulheres com mais de 30, 35, sem filhos e solteiras terão mais dificuldade para se relacionar com homens acima da média, tá? Mulheres com de 30 a 35 anos, nesse caso, com filho, divorciada ou solteira, que querem um homem acima da média, podem acabar ficando sozinhas. Não que será difícil para elas se relacionar, provavelmente elas não vão conseguir encontrar ninguém nesse caso. Mulheres de 30 a 35 anos com filho, divorciadas, beleza? Mulheres que não são virgens e querem fazer um homem esperar semanas ou sexo para transar com eles não terão mais também esse privilégio, beleza? Mulheres que no passado traíram ou já traíram não irão mais se livrar disso e podem também acabar perdendo acesso à monogamia. Então essas são as consequências, essas são as reivindicações. Deixa aí a opinião de vocês, eu pretendo acrescentar mais conteúdos sobre a revolução dos betas, tá bom? Lembrando, rapaziada, que eu acho que pode ser possível, digamos assim, existir uma mudança, assim como o feminismo trouxe uma mudança nos relacionamentos e na sociedade, eu acho que esse comportamento, essas reivindicações podem acabar mudando os relacionamentos. As mudanças já estão acontecendo. Se vai ser algo muito drástico, eu não sei dizer. Mas eu acho que daqui para frente, principalmente considerando aí daqui uns 10 anos, por exemplo, em 2024, 2025, eu acho que as coisas vão estar bem diferentes nos relacionamentos, rapaziada. Porque graças à internet esse conteúdo continua se expandindo e crescendo cada vez mais.